Graça e paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esse dia especial para a vida da nossa igreja. Primeiro porque é dia do Senhor, domingo, dia do culto solene, da reunião do povo de Deus. E de maneira muito particular porque nesta manhã a Igreja Presbiteriana do Jaraguá, pela primeira vez em sua história, e nós estamos falando de uma história de 15 anos de organização, somados a um tempo ainda que antecede a organização da igreja, recebe pela primeira vez um pastor eleito e que será devidamente empossado. Então, é um momento histórico para a vida da nossa igreja. Sempre que um pastor é eleito em uma igreja presbiteriana, uma comissão de posse é estabelecida pelo presbitério correspondente para dar a posse devida ao pastor. Então, nós temos aqui irmãos das igrejas do nosso presbitério, que formam essa comissão de posse. Reverendo Judásio é o relator dessa comissão, ele é o presidente do nosso sínodo de São Paulo, e pastor da igreja presbiteriana do Parque São Domingos. Ele se faz acompanhar do reverendo Riveles, que já orou aqui, pastor da igreja da Jaguara, e é o presidente do nosso presbitério, reverendo Alessandro, e o presbítero Alexandre, que é da igreja da Lapa. Então, a nossa gratidão a Deus pela vida desses irmãos, e o presbítero Hugo, que é da casa, o presbítero Hugo, é membro do nosso conselho aqui, que também é parte da comissão, foi designado para essa finalidade. Nossa gratidão a todos que nos visitam, antecipadamente digo isso já, com alegria, vejo muitos rostos conhecidos aqui, e agradeço ao reverendo Judásio, e a todos pela prontidão de estarem aqui. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que Deus te abençoe agora na exposição das Sagradas Escrituras. Graças a Deus. Reverendo Fábio, muito obrigado pela deferência, por já apresentar aqui a comissão de posse nomeada pelo nosso presbitério. Momento oportuno, eles estarão também participando dessa cerimônia. Eu cumprimento toda a igreja, alegria poder retornar à Igreja Presbiteriana do Jaraguá. Já estive aqui numa outra ocasião, e esse é um momento também muito oportuno, e é um grande privilégio, reverendo Fábio, poder participar dessa comissão, estar junto com você, que tem sido um amigo precioso, um companheiro aí na nossa caminhada pastoral. Então, eu me alegro, com cada um de vocês, já parabenizando a igreja pela eleição do seu pastor, e certamente será um período aí de 3 anos abençoador, inicialmente, depois isso vai se estender seguramente. Muito bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Obrigado, Muito obrigado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, Hebreus capítulo 13, e queridos, acompanhem a leitura que eu vou fazer aqui do verso 7 ao verso 17. O texto sagrado nos diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério.
Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, que é santa e que também é eficaz. E temos certeza que nessa manhã ela há de operar pela mediação do teu Espírito em cada um de nós. Suplicamos, portanto, graça sobre o nosso coração e sobre a nossa mente, tanto na exposição quanto na recepção da tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é um texto muito rico, e ele contém muitos ensinamentos que não é meu objetivo nessa manhã expor todo o texto conforme ele está aqui, mas quero chamar a sua atenção para alguns aspectos dele, sem desconsiderar, obviamente, o contexto em que ele foi escrito. Eu fui professor no seminário JMC por quase 15 anos, e nesse período eu lembro que sempre aqueles alunos que estavam no final do curso, que já estavam quase saindo do seminário, eles tinham um certo medo, uma certa preocupação e expectativa de como seria o trabalho deles agora no campo, na prática, tendo que liderar uma igreja, tendo que pastorear um rebanho, e muitos deles tinham um certo medo e uma preocupação normal. Isso é muito normal em todo seminarista, e principalmente aqueles que estão se formando. E eu lembro que muitas e muitas vezes as aulas elas caminhavam para um compartilhar de experiências, sempre obviamente à luz da Escritura, mas de experiências, para mostrar a eles como era na prática o trabalho pastoral. Esse texto é um texto interessante porque ele mostra para nós, especialmente no verso 7 e no verso 17, ele mostra para nós, na prática, qual é o trabalho do pastor numa igreja local e qual é a responsabilidade do rebanho para com o seu pastor. Então, eu queria dividir a minha mensagem nessa manhã, pelo menos em duas partes, simples assim. Primeiro, as responsabilidades do pastor. O que um pastor deve fazer, você já sabe, mas eu quero repetir isso para vocês. E quais são, na segunda parte, quais são as responsabilidades que essa igreja deve ter para com o seu pastor, tá bom? E quando essa carta foi escrita, ela foi escrita para judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e eles estavam enfrentando a hostilidade daqueles judeus que não haviam se convertido, e tantas outras tribulações, perseguições, e muitos deles estavam desistindo, abandonando a fé e desistindo, portanto, da caminhada cristã. Então, a carta aos Hebreus é uma carta escrita para encorajar os cristãos, encorajar a igreja, para que a igreja não desistisse da sua caminhada cristã. E ao concluir essa carta, ao concluir os seus conselhos àquela igreja, aqueles irmãos, o autor ele passa a dar alguns conselhos práticos de como a igreja, portanto, deve
continuar a sua caminhada. Do verso 1 até o verso 6, ele trata de alguns deveres sociais, uma vez que muitos estavam passando necessidades, aflições, muitos estavam preocupados em como eles iriam manter a vida financeira e tantos outros problemas. Então, quais são os deveres que essa igreja deve ter com os seus irmãos na fé? Mas do verso 7 até o verso de número 17, para dizer quase até o final da epístola, há uma preocupação do autor de dar orientações agora então para a igreja, tanto para o pastor quanto também para a igreja. A primeira parte está aí no verso 7, quando o autor diz assim, olha, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Quais são os deveres de um pastor para com a sua igreja? Primeira coisa que ele diz aqui, olha, lembrai-vos dos vossos guias. Nós não sabemos exatamente quem são ou quem eram aqueles guias, poderiam ser pastores, poderiam ser presbíteros, poderiam ser diáconos, mas de certa forma eram irmãos que assumiram uma função importante na caminhada daquela igreja e que estava fazendo algo que todo pastor precisa fazer mesmo, que é de guiar o rebanho, conduzir a igreja, liderar o povo de Deus. O pastor é alguém que guia. O pastor é alguém que orienta o rebanho, orienta as ovelhas. Ovelhas são animais muito sensíveis, são animais que enxergam com muita dificuldade e se perdem com muita facilidade por causa disso. E são ovelhas que estão sempre ali à mercê das bestas, das feras do campo. Então podem ser atacadas a qualquer instante. E essa figura que a própria Escritura usa para a função de Jesus, como sendo um pastor, e depois no verso 8 ele vai chamar a atenção disso para Jesus, e em outros versículos aqui, e a figura que ele usa para mim e para você como membros dessa igreja, como ovelhas. Portanto, nós precisamos, irmãos queridos, sermos guiados, e essa é a função do pastor, conduzir o seu rebanho, guiar o seu rebanho. E a maneira como ele faz isso através do aconselhamento, ele faz isso através do ensino, mas principalmente ele faz isso através da pregação da palavra. E veja que isso está aqui nesse versículo, quando ele diz, lembrai-vos dos vossos guias. Quais? Aqueles que vos pregaram a palavra de Deus. Um bom guia, um bom líder, um bom pastor é aquele que expõe a Escritura Sagrada. E reverendo Fábio, obviamente, certamente leu os livros, vários livros de John Stott, e há um livro de Stott sobre pregação, e ali ele chama a nossa atenção para a respeito de 3 figuras que o Novo Testamento usa para falar do pregador. E ele diz então que o pregador ele é um administrador dos bens de Deus, ou dos mistérios de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Eu sou um caipira que nasceu no norte de Minas Gerais. E essa ideia de ter uma dispensa foi sempre muito clara para mim. Quando mamãe várias vezes entrava na despensa para de lá retirar os alimentos para fazê-los e servir para a família. A despensa era o lugar onde o alimento era guardado.
O que Paulo está dizendo é que um bom pregador é aquele que vai lá na despensa da palavra, pega o alimento e serve. Nós, como pregadores, não temos a liberdade de ir em qualquer outro lugar para buscar alimento. O alimento está aqui, nesse livro. E Paulo diz: nós somos despenseiros dos mistérios de Cristo. Despenseiros. Nós servimos o alimento, nós preparamos o alimento que nós retiramos da despensa. Stott também diz que nós somos arautos do Deus Altíssimo. O arauto tinha uma função de alertar sobre os perigos. Ele tinha a função de tocar a trombeta e assim alertar a respeito dos perigos que se aproximavam da cidade. Nós somos arautos. As ovelhas, elas ouvem muitas coisas. Elas ouvem muitas coisas. Elas nos ouvem de domingo, mas durante a semana elas estão ouvindo muitas coisas. Ainda mais em época de internet, de YouTube, não é? A gente ouve muita coisa. Tem muita coisa saudável para se ouvir, mas tem muita coisa também perigosa. E um bom pastor é aquele que se aprofunda tanto na Escritura que ele está sempre como um arauto, alertando sobre os perigos de um alimento contaminado que está sendo oferecido por aí. Nós precisamos cuidar disso também como pregadores da palavra. E Stott usa a terceira figura, que é embaixadores em nome de Cristo. Nós somos embaixadores. Somos embaixador. O embaixador, ele defende os direitos de um outro país. Ele é embaixador de um determinado país, mas defendendo o seu país de origem. Nós não somos desse mundo, nós somos da pátria celestial e aqui nós somos embaixadores e nós não temos também o direito de dizer algo que aquele que nos nomeou não diria estando no nosso lugar. Somos representantes. Somos tão somente representantes. Nós, pastores, somos representantes daquele que é o rei do país que nós servimos. Portanto, quando o autor sagrado diz: olha, lembrai-vos dos vossos guias, que conduzem vocês, e eles fazem isso através da pregação da palavra, sim, como despenseiro, como arauto, como embaixador, mas eles estão fazendo isso constantemente. E o pastor, diz aqui o texto, e considerando atentamente o fim da sua vida. Provavelmente uma referência àqueles que já haviam morrido, pensando naqueles pastores que já haviam falecido. E aí ele diz assim: considerem atentamente o exemplo que eles deixaram para vocês. Por quê? Porque o pastor, ele exerce uma função no pastorado da igreja, da vida da igreja como líder, não apenas com a exposição da palavra, mas também com a própria vida. O pastor é alguém que dá o exemplo. O pastor é alguém que deixa um rastro para que os outros o sigam, para que os outros o imitem. Devemos nós, portanto, considerar os nossos guias atentamente, olhando para a maneira como eles viveram, para o fim da vida deles. Então nós precisamos entender que um pastor é aquele que deixa para nós sempre um exemplo. Veja, considere a vida do seu pastor, olhe para ele, imite. A gente aprende isso com o apóstolo Paulo também, quando o apóstolo Paulo diz à sua igreja, lá em 1 Coríntios, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Portanto, queridos, considerar é olhar atentamente
atenciosamente a vida do seu pastor, porque os pastores devem sim ter as suas vidas, os pastores devem ter sim as suas vidas examinadas pela igreja. Pastor não pode ser visto apenas de frente. Pastor tem que ser visto também pelas costas. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Pastor precisa ser examinado para a gente saber se aquilo que ele prega no púlpito é aquilo que ele também está vivendo. E eu estou falando mais a respeito de mim nesse momento, né? Daquilo que eu estou vivendo também durante a semana. Porque a gente precisa considerar a vida deles, atentar para o exemplo que eles estão deixando para nós. E a gente tem vivido em nosso país tantos escândalos, não é verdade? Tantos escândalos envolvendo os pastores. Portanto, o apóstolo Paulo, o autor sagrado diz que nós precisamos entender aqui que o pastor é aquele que é um líder, que guia o seu rebanho. O pastor é um pregador da palavra, o pastor é alguém que dá exemplo para a sua igreja, mas aqui diz que o pastor é alguém que vela. Vela. Velar é a ideia de cuidar. Ele vela, ou seja, ele acende uma vela para saber como que as coisas aí estão. Pastor entra na sua casa não como um bisbilhoteiro. Pastor entra na sua casa não é para bisbilhotar da sua vida, mas é porque tem ele a responsabilidade dada pelo Senhor para também velar pela sua alma, velar pela sua conduta, velar pela sua família. O pastor, ele quer manter você acordado, por isso ele está ali cuidando de você. E a maneira como o pastor faz isso é orando pela sua vida, é ensinando você, é visitando você, é disciplinando você. Tem gente na igreja que fica até assustado quando você liga, é assim lá comigo às vezes, né? Quando eu cheguei na igreja do parque, eu ligava para alguma família dizendo: meu irmão, minha irmã, eu queria saber se eu posso te visitar essa semana. Ô pastor, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui em casa? Já se assusta, né? Não, irmã, eu só quero visitar. E aí o pastor, quando ele vai visitar, ele quer cuidar, ele quer velar, ele quer zelar, portanto, pela sua vida. Portanto, essas são as responsabilidades do pastor. À luz desse texto, o pastor é alguém que guia, porque a ovelha às vezes não enxerga direito, perde o caminho, né? Então ele tem que guiar. Segundo, o pastor é aquele que prega a palavra para você, ele expõe a palavra. Terceiro, o pastor é aquele que dá o exemplo para você. E em quarto lugar, o pastor é aquele que vela pela sua vida e cuida da sua vida. Mas veja agora as responsabilidades da igreja para com o seu pastor, e aqui eu vou gastar 1 hora. Mas quais são as responsabilidades da igreja para com o seu pastor? Queridos, a igreja precisa lembrar dos seus pastores. Uma coisa triste para um pastor é quando chega a data do aniversário dele e a igreja não lembra. Quando chega o dia 17 de dezembro, que já está chegando, ela lembra que é dia do pastor e compra um terno novo para ele. Um terno da Ypsilon, Pierre Cardin. Tem que caprichar, né? Mas lembrar dos guias, o texto diz: lembrem dos vossos guias. Queridos, há necessidade da igreja lembrar, portanto, dos seus pastores. Lembre dele em oração. Lembre do seu pastor em momentos que ele também passa por lutas, por aflições. Lembra da família dele. Lembra da esposa dele, dos filhos. Lembrai-vos dos vossos guias. Considerem, olha a ideia, considerem atentamente essa ideia de você
considerar, ou seja, levar em consideração. Quem é o seu pastor? Se eu perguntar quem é o seu pastor, você vai afirmar: meu pastor é o reverendo Fábio. A pergunta é: quem é o pastor do reverendo Fábio? Quem é que cuida do coração dele? Quem é que abençoa a caminhada dele? Quem é que ouve às vezes quando ele chora, quando ele sofre inclusive por causa da igreja? Então ele precisa também ser cuidado, ser pastoreado. Ele também é ovelha. Eu sou ovelha, os pastores são ovelhas. E alguns desses pastores, às vezes, passam madrugadas orando por você, chorando por você e se preocupando como vai ajudar você a resolver aquele problema que apareceu na sua família, na sua casa. Então, o texto sagrado está dizendo aqui, olha, considerem atentamente a vida dos seus pastores. No verso de número 17 diz assim: obedeçam os vossos guias. Queridos, que coisa gostosa quando as ovelhas obedecem à voz do seu pastor. As orientações que são dadas nos aconselhamentos. Como é gostoso a gente ver que a igreja obedece. Mas como é triste para nós quando as ovelhas são rebeldes. São rebeldes, não obedecem os seus pastores. E aqui ele dá duas razões por que as ovelhas precisam obedecer os seus pastores. Primeiro, você deve obedecer o seu pastor, porque eles velam por vossa alma. É por isso. Eles se preocupam com você. O pastor, ele tem um compromisso de cuidar da sua vida cristã, da sua vida espiritual, e ele está fazendo isso não porque ele é intrometido. Se ele quer saber como está o seu casamento, não é porque ele está se intrometendo, mas ele quer abençoar a sua vida. Então obedeça porque ele está zelando por você. Não é porque ele vai ter que prestar um relatório lá no presbitério no final do ano. Não é porque o presbítero, o reverendo River, está cobrando de nós o relatório para ser apresentado, que a gente vai então ter que visitar mais, fazer mais coisas e ir à tua casa, porque a gente tem que apresentar um relatório para o presbitério. Não, queridos. Você tem que obedecer porque o relatório que a gente apresenta é para Deus. Sim, para o presbitério, mas não é essa a nossa preocupação. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é porque a gente precisa cuidar porque nós recebemos do Senhor esse mandato, esse compromisso. E veja, não sei se você já tinha reparado nesse texto, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Olha aí, relatório aí, né? Como quem deve prestar contas, nós prestamos contas. Obedeçam, presta atenção nisso. Você precisa obedecer o seu pastor. Se ele estiver dentro da palavra, se ele estiver fazendo isso com amor, se ele estiver fazendo isso porque está preocupado realmente com a sua vida cristã, você precisa obedecer, porque ele vai ter que prestar contas disso para Deus. Eu tenho que prestar contas das minhas ovelhas para o Senhor Jesus, que é o supremo pastor da igreja. Percebe por que nós temos que obedecer? Porque eles têm que prestar contas. Mas ele diz aqui uma segunda razão. Ele diz aqui, como quem deve, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Queridos, quando a igreja não obedece, quando a ovelha é rebelde, quando a ovelha trabalha contra, quando a ovelha está fazendo gol contra a liderança do seu pastor, ela torna o trabalho do seu pastor um trabalho extremamente
árduo e difícil. Todo trabalho pastoral é árduo, todo trabalho pastoral é difícil, não tenhamos dúvida disso. Mas quando a ovelha não colabora, ele faz isso não com alegria, mas ele faz isso gemendo, chorando diante de Deus. Então, colabore. Essa é a sua responsabilidade. Se o seu pastor ama você, está dentro da palavra, ele é um líder que ama e faz tudo para poder proteger e ajudar você, obedeça, para que ele não seja um pastor que faça o trabalho dele com tristeza, que ele vem para a igreja triste, quem sabe até desejando ter ficado em casa, não querendo vir. Ele é triste e está gemendo, porque tem ovelhas que, ao invés de obedecer, estão tornando o trabalho dele muito mais difícil do que é. Quando o seu filho desobedece você, você gosta? Quando o seu filho é um filho desobediente, rebelde, isso torna você um pai alegre? Não. Certamente você é um pai mais triste, uma mãe mais triste, e certamente você não vai abandonar o seu filho. Mas você vai fazer o trabalho como um pai com a mãe, mas gemendo, muito mais difícil, por causa da ausência de obediência. Portanto, esse é o motivo pelo qual você deve obedecer ao seu pastor. Isso eu posso dar um terceiro motivo aqui, ele não está explícito, mas está implícito. Você tem que obedecer porque isso não é opção. Sabia disso, né? O verbo aqui, obedecer aos vossos guias, está no imperativo. E você vai obedecer o seu pastor, não é por causa dele, em primeiro lugar. É porque você deve obediência a Deus. E todo aquele que é obediente a Deus, ao supremo pastor das nossas almas, vai obedecer à liderança do seu pastor. Veja, eu nunca conversei com o reverendo Fábio sobre o trabalho dele aqui, viu? Tá bom? Nunca conversei. Isso é uma questão que acontece em outras igrejas, certamente. E pode ter um caso ou outro aqui. Então não entenda que eu estou aqui dando um recado para ninguém. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Olha outra coisa que você pode fazer pelo seu pastor. Ele diz aqui que você pode orar por ele. Veja no verso 13. No verso 13 ele diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Isso aqui é uma figura a respeito de você ser um intercessor. No verso 18, diz que nós devemos orar pelos líderes, porque o autor está dizendo assim: agora orai por nós, pois estamos persuadidos e termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver de maneira condigna. Então, e no verso 19, rogo-vos com muito empenho que assim façais. Olha que coisa interessante, o autor da carta dizendo, depois de dar todas essas orientações, ele diz assim: agora orem por nós. Queridos, pastor precisa de oração. Pastor precisa de oração. E é interessante, reverendo Fábio, eu fui seminarista numa congregação lá no Horto Florestal. Congregação do Jardim Harmonia. Era uma congregação com meia dúzia de pessoas. E fui ali, comecei ali o meu trabalho de pastorear, de cuidar de uma igreja. E tinha ali uma senhora, Dona Neuza. Dona Neuza, praticamente quase todos os domingos, Dona Neuza falava para mim assim: reverendo, eu estou orando pelo Senhor. Eu tenho orado, aliás, era seminarista, eu estou orando por você, filho. Deus há de abençoar muito a sua vida. Eu estou orando. Fiquei ali 3 anos. E Dona Neuza sempre falava: estou orando por você. Saí dali, fui ordenado pastor, fiquei alguns anos, volto na igreja presbiteriana Peniel, estava lá uma das filhas da Dona Neuza.
ela passou por mim, me cumprimentou, e ela disse assim, reverendo, isso depois de 15 anos, e ela disse assim, reverendo, Dona Neuza continua orando pelo Senhor, viu? Ela está muito velha, não consegue vir mais à igreja, mas ela sabia que o senhor viria aqui, ela pediu para lhe dizer isso, ela continua orando pelo seu ministério. Gente, aquilo encheu meu coração de uma forma. Depois de 15 anos, eu tinha ainda uma intercessora, a Dona Neuza. O tempo passou, fui lá na igreja Betel, e estava lá a filha dela estava lá de novo. E aí ela me procurou, reverendo presbítero Alexandre, ela me procurou dizendo assim, reverendo, o senhor ficou sabendo que a minha mãe faleceu, né? Eu falei, filha, Raquel, fiquei sabendo. Mas posso lhe dizer uma coisa? Ela faleceu há 4 anos. E antes dela morrer, ela disse assim, não deixem vocês, as filhas, né? Não deixem de continuar intercedendo pelo reverendo Gildásio. E eu estou hoje aqui dizendo para o irmão, eu continuo intercedendo pela sua vida. Irmãos, eu não tive dúvida quando eu ouvi aquilo mais uma vez, de que se há, dentre vários motivos, mas um motivo pelo qual Deus tem abençoado tanto a minha vida no ministério, é porque tem a Dona Neuza e tem uma Raquel por trás. Não deixe de orar pelo seu pastor. É sempre mais fácil a gente criticar. Viu? É sempre mais fácil. É natural em nós. É sempre mais fácil a gente criticar. É mais difícil você orar. Dobre os seus joelhos. Ore, porque pastor tem suas limitações. Pastor tem os seus fracassos. Pastor sofre. Pastor chora. Pastor lamenta. Pastor tem os seus problemas, às vezes, no casamento. Pastor tem dificuldades na criação de filhos. Todo pastor enfrenta suas lutas. Então, não deixe de orar. O apóstolo Paulo pediu que a igreja estivesse orando por ele. Então, não deixe de orar pelo seu pastor. Paulo diz isso em Romanos 15, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então ele pede. Então, ao invés de você criticar, ao invés de você falar mal, ore por ele, ore pelo seu pastor, não menosprezem, ore por ele, não veja como inimigos, ore por eles. Eu termino dizendo aqui, minha conclusão é a seguinte, não existe ovelha perfeita. Existe? Tem aqui alguma ovelha perfeita? Levante a mão, por favor. Não, tem ali. Tem uma, que gracinha. Qual que é o seu nome? Rebeca? É por isso. É por isso, né? Lá em casa também tem uma ovelha perfeita, que é a Rebequinha. Não existe ovelha perfeita. E olha, não existe pastor perfeito. Não existe. Agora existe um pastor perfeito. Só um. Só um. E esse pastor é Jesus Cristo. E olha o que o texto nos diz. Ele diz assim, Jesus Cristo ontem e hoje e o mesmo e será para sempre. O único pastor que não muda é Jesus Cristo. O único pastor que não pisa na bola é Jesus Cristo. O único pastor que não erra é Jesus Cristo. É o único. E aí nós vemos no verso de número 20 desse texto, dizendo, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ele vos aperfeiçoe, Ele vos reforme em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Irmãos, todos nós aqui agora como ovelhas desse bom pastor, todos nós, membros da igreja, pastores da IPB, nós somos ovelhas desse grande pastor.
esse que é perfeito. E só porque nós temos um grande pastor é que nós conseguimos ser ovelhas, é que nós conseguimos ser guias do rebanho. Continuemos dependendo desse bom pastor. E, portanto, que nós como pastores possamos ser líderes da igreja, ouvindo sempre a orientação do nosso Supremo Pastor, possamos ser exemplos para o rebanho, seguindo o exemplo do nosso Supremo Pastor, possamos nós pregar a palavra como Jesus sempre nos orientou a pregar a palavra, e como membros, que sejamos membros que obedeçam ao pastor, que se lembrem dele, que considerem, que orem por ele e que obedeçam. Que Deus assim nos ajude, que o Supremo Pastor das nossas almas, portanto, venha nos ajudar. Pai querido, nós queremos colocar agora nossa vida nas tuas mãos, como ovelhas que somos, como ovelhas do teu pastoreio, do teu rebanho, pedindo, portanto, que o Senhor nos auxilie, derrame sobre nós graça abundante, para que possamos, tanto na posição como ovelhas e na nossa posição como pastores, possamos assim seguir o exemplo do nosso Supremo Pastor Jesus Cristo e assim fazer tudo para agradá-lo e honrá-lo. Precisamos do Senhor para isso e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero só destacar aqui, além daquilo que o reverendo Fábio já colocou para nós, de que o presbitério Bandeirantes, na sua última reunião, o presbitério ele recebeu toda a documentação encaminhada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana do Jaraguá, com as atas, a ata da eleição, da assembleia e tudo aquilo que o presbitério exige. E o presbitério, então, aprovou os passos que foram dados, conferindo, assim, a legitimidade em todo o processo. E, tendo aprovado, então, o presbitério nomeou uma comissão, isso é constitucional, a Constituição nos ensina, nos mostra que quando um pastor é eleito, ele pode passar 10, 15 anos na igreja, né? Mas quando ele é eleito pela igreja, pela primeira vez, que é o nosso caso aqui, então o presbitério nomeia uma comissão para que a comissão venha até a igreja para poder, oficialmente, cumprindo assim o texto constitucional e dar posse ao pastor devidamente eleito. E a comissão nomeada pelo presbitério é a comissão, o reverendo Rivelis, o reverendo Alessandro e os presbíteros Alexandre e presbítero Hugo. Eu quero chamar a comissão para que venha aqui à frente e possamos, numa cerimônia breve, simples, breve, importante, mas dar posse, assim, ao reverendo Fábio. Pode, acho que nós podemos ficar aí embaixo, temos mais espaço aí, né? Irmãos, a cerimônia, ela nos orienta, portanto, a que tanto o pastor eleito ele responda algumas perguntas à comissão, como também à igreja. E eu quero convidar aqui o reverendo Alessandro, que passa agora a fazer as perguntas constitucionais ao reverendo Fábio. Uma satisfação, pastor, poder participar deste momento com o irmão e, como nos foi pregado, as responsabilidades que recaem sobre nosso ministério realmente exigem de nós não só um compromisso espiritual, que é o principal, mas também um compromisso verbal e que seja de conhecimento de todos que aqui estão presentes. E, para tanto, eu passo a fazer as perguntas ao irmão e, assim, peço que o irmão responda adequadamente. O irmão promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho,
a pureza e a paz desta igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra si se levante por este motivo, promete? Sim, prometo. Promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará, com a graça de Deus, para adornar a profissão do Evangelho por sua conservação e andar como exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu ministro? Sim, prometo. Promete ainda estar pronto a tomar sobre si o cargo desta igreja, de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o seu convite, e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres do pastor? Sim, prometo. Este é um questionário, irmãos, que é feito ao pastor, mas como o reverendo Judásio fez em sua pregação, a igreja também tem uma responsabilidade para com o seu pastor, principalmente o reverendo Fábio, que por ela foi eleito, e para a qual também agora o nosso irmão presbítero Alexandre fará as perguntas, para que a igreja deverá também responder adequadamente. Convido a igreja que se fique de pé. E que a igreja responda com o seu coração perante Deus as perguntas que eu passo a fazer. Os senhores irmãos desta igreja, desta congregação, continuam dispostos a receber como seu pastor o irmão reverendo Fábio Aguiar, aqui presente, a quem convidaram a elegeram para esse fim? Sim. Prometem receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e se submeter a ele no devido exercício da disciplina? Sim. Prometem animá-lo em seu trabalho, no esforço que empregar para a instrução e edificação espiritual de suas vidas? Sim. E, enquanto ele for seu pastor, continuar a dar-lhe a manutenção que lhe prometeram e a fornecer-lhe o necessário para resguardar a honra e o testemunho do Evangelho e para o seu conforto entre vocês? Sim. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, embora o presbítero Alexandre pediu para se sentar, mas eu vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. Isso não estava combinado não, tá bom? Nós vamos orar nesse instante e nada como ter um pastor e militar também, né? Que a resposta é sempre sim, com muita força, né? É um sim para fora, não é um sim para dentro, e nós nos alegramos não só com a firmeza das respostas do reverendo Fábio, nem tampouco apenas com a firmeza da resposta dos irmãos, mas nos alegramos porque sabemos que Deus tem conduzido esta igreja por instrumentalidade do teu servo, reverendo Fábio, e esta igreja assim tem entendido e confirma esta boa condução, também elegendo o reverendo Fábio como o seu pastor eleito para este triênio, 2023 a 2025, como já destacado pelo reverendo Gildásio, na certeza, e assim esperamos e oramos, para que ele se estenda por muitos anos e se renove a cada final de eleição e que essa igreja permaneça sendo bênção na vida do reverendo Fábio, assim como ele também permaneça sendo bênção na vida desta igreja. E sabemos que para isso é sempre necessário que nós estejamos avançando e caminhando de joelhos. E nós vamos orar nesse instante, também rogando as bênçãos de Deus sobre a vida do nosso irmão reverendo Fábio. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é quem constitui pastores à sua igreja, para que estes possam pastorear o rebanho do Senhor com conhecimento e com inteligência, Senhor. E, ó Deus, aprove ao Senhor constituir o teu servo, reverendo Fábio, para ser o pastor desta igreja, que já há alguns anos vinha pastoreando esta igreja,
como pastor designado pelo presbitério Bandeirantes, mas, por intermédio da assembleia constituída desta igreja, o Senhor confirma a tua vontade para que este teu servo possa dar continuidade ao pastoreio desta igreja como um pastor eleito. E a nossa oração, ó Deus, é de alegria porque sabemos que até aqui o Senhor tem ajudado o reverendo Fábio para que ele possa exercer o pastorado nesta igreja. E a convicção que temos é que o Senhor, Deus, permanecerá abençoando este teu servo e capacitando ele a cada dia para que, com toda a dedicação, com todo o zelo, ele possa, Deus, dar continuidade ao pastorado da amada igreja presbiteriana do Jaraguá. Oramos a Deus para que o ministério do teu servo ele seja profícuo aqui neste lugar. Seja um ministério, ó Deus, próspero, para o louvor, a honra e a glória do teu santo e bendito nome, Deus. Que esta igreja cresça de maneira saudável, por instrumentalidade do teu servo, ó Deus, na instrução desta igreja, alimentando esta igreja com a palavra tua, Pai. E oramos, ó Deus, para que não só ele, mas a família dele seja abençoada aqui também, Deus. A sua esposa, a nossa irmã Cristiane, bem como os filhos, que têm servido ao Senhor aqui, outros servindo ao Senhor em outros lugares, já como pastor, mas que essa família, ó Deus, que tem sido acolhida, recebida com tanta alegria, permaneça desfrutando da destra desta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós, como presbitério Bandeirantes, estamos aqui para juntos, Senhor Deus, rogar as tuas bênçãos sobre o reverendo Fábio, sobre esta igreja. Que esta igreja continue, ó Deus, sendo uma igreja apoiadora. Que ela continue apoiando o reverendo Fábio, bem como o conselho desta igreja, para que a liderança, tanto do reverendo Fábio, como do conselho e junta diaconal, e de todos os líderes desta igreja, possa ser não gemendo, mas com alegria, para o louvor e a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, é que nós assim oramos, te louvamos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Deus. Irmãos queridos, na reunião do presbitério, o presbitério declarou a legalidade da eleição do reverendo Fábio. Agora o presbitério, através da comissão, está declarando oficialmente ele como pastor empossado no pastoreio dessa igreja. E que Deus o abençoe, reverendo Fábio, grandemente, tanto a você como a sua esposa, a Cristiane, juntamente com a sua família, que esse casal e essa família sejam uma bênção na vida dessa igreja, e que essa igreja seja uma grande bênção na vida do seu pastor e da sua família. Pode sentar, irmãos, e eu passo aqui ao presbítero Hugo, que na qualidade de membro da comissão e como membro do conselho, dê aí as boas-vindas ao reverendo Fábio. Reverendo, é com muita alegria, né, que a nossa igreja recebe o senhor como o primeiro pastor eleito aqui. Era um sonho do Jaraguá já fazer essa eleição há algum tempo atrás, e para nós é um privilégio ter o senhor como pastor aqui, que o senhor possa abençoar ricamente a sua vida, seu ministério, né, e da sua família também aqui na nossa igreja. Tá? Quero seu...